Olá, pessoal, bom dia. Um prazer novamente estar aqui com vocês. Hoje com um convidado super especial. E pode passar, Lívia, por favor. Contando um pouquinho, né, sobre o que a Iniciativa Z é. Nós somos um grupo que tem a intenção aí de espalhar, disseminar o conhecimento sobre o mainframe, divulgando entre empresas, universidades e entre até curiosos, né? Aqueles que gostam de tecnologia e que têm curiosidade sobre o tema. O nosso time, ele é composto, né, por mim, que eu sou a Babi, o Rafa Ireno, o Bill, se você puder passar isso, o Bill e a Ludmilla, né? Então, o que vocês precisarem, qualquer sugestão, crítica, feedback, nós estamos abertos aí para ouvir vocês, né? E contando um pouquinho sobre a nossa agenda, tem muita coisa legal vindo por aí nesse mês de novembro e no mês de dezembro. As próximas sessões, né? A gente vai falar um pouquinho sobre os dados ultraprotegidos. No dia 25, gerenciamento de partições lógicas. E no dia 2 de dezembro, na verdade, ficou erradinho ali, a gente também vai estar falando sobre a introdução ao OpenShift, né? Então, fiquem atentos nesse link que está aí na tela, que é o do Meetup, que é onde está toda a nossa agenda até o final do ano, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Linux One com o Lívio, que já está aqui, tá? É um convidado super especial. Obrigada, Lívio, por ter topado. E agora é tudo seu aí. Boa sorte. Boa apresentação. Muito bem, senhores. Me ouve bem, Bárbara? Meu áudio tá legal? Tranquilo. Muito bom. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade. Queria dar boas-vindas para todo mundo. Aqui o Panet tá perguntando sobre inglês. Panet, I'm so sorry. This is going to be a Portuguese session. I'm really sorry about that. Então, queria dar um bom dia aqui para uma galera que já mandou bom dia no chat aqui, que eu estou vendo o chat. Então, tem pessoas aqui que isso aumenta muito a minha responsabilidade, como o Tadeu, o Guina, eu vejo aqui, pessoas que sem dúvida nenhuma poderiam estar fazendo essa apresentação e calhou de eu hoje estar aqui com vocês. E, bem, primeiro bom dia. Vocês podem escrever, eu estou lendo ao vivo o chat de vocês, então, se a gente conseguir fazer isso de uma forma mais interativa possível, isso me ajuda a levar, né, a tentar levar um pouco dessa mensagem para vocês. A ideia hoje, né, da proposta que foi me dada, a provocação é good morning, is this session in English? No, I'm sorry, Angel, it's not going to be in English. I asked to the guys here to do an English session about that. So we can't try to repeat and do an English one. I'm sorry. Então, galera, vamos lá. Isso aqui vai, na verdade, em bom português, beleza? Em bom português, na verdade, bom mineirês, né? Então a ideia é falar sobre Linux One e Quincosô, Doncovim, Oncotô, Poncovô. Eu sou mineiro, né? Então eu nasci em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, e lá a gente visitava, né, cidades, Monte Verde, Extrema ali, então de vez em quando você via na loja para vender essas camisetas, né, o mineiro, né, onde eu tô, né, da onde eu vim, para onde que eu vou, né, turista tem cara de turista, né, você borda da mata, muito bom o Fábio ali, né, os pais ainda moram, então turista, você olha para a cara do turista, ele tem cara de perdido, né, então é isso, então a ideia é a gente desmistificar um pouquinho, falar um pouco daquilo que muitos de vocês já conhecem, mas de uma forma bem diferente e descontraída aqui. Começando com quem coçou, tá? Então, eu sou o Linux, uai. Então, simplesmente assim, para quem não conhece o Linux, né, o Linux ele nasceu em setembro de 91. Né, hoje ele tem, tem mais de 27 milhões de linhas de código. Então, é um software extremamente complexo. Ele está portado aí para diversas plataformas, né, de forma oficial e entre outras muitas de forma não oficial. Ele recebeu, só ano passado, para vocês terem uma ideia do nível de atualização
e de alteração que esse código tem, a quantidade de pessoas que altera nele, está falando aí foram mais de 75 mil atualizações só em 2019. Em 2018 foram 80 mil atualizações. Então você pode ver que é um sistema que realmente, a gente não pode falar que é um sistema, né? Ele é realmente uma plataforma de cooperação mundial do nível de tecnologia. Ele sustenta mais de 90% das clouds no mundo. Então, todas essas clouds, independente do fornecedor que você imaginar aí, né, eu não vou falar o nome deles aqui, 90% delas é baseado com tecnologia Linux, as automações que vêm em volta do Linux, a integração, a interoperabilidade, que um sistema aberto e com desenvolvimento cooperativo a nível mundial tem condição. Se você imaginar um sistema que tem condição de rodar em qualquer lugar, desde, né, de um smartphone até um ultra grande mainframe, 100% dos 100 maiores computadores do mundo rodam Linux. Então, ele chegando, nasceu do nada lá entre aspas, no sul de Minas Gerais, né, nasceu lá pequenininho, com mais de 10 mil linhas de código, a gente vai chegar e hoje tem mais de 20 milhões de linhas de código. Está em 85% dos smartphones. Isso aqui vocês podem, alguns questionamentos ideológicos aí. O Android, ele é uma variante do Linux, né, então muitos, sem dúvida nenhuma, falam que 4 a cada 5 telefones, né, 85%, até um pouco mais disso, correm Linux. Seguindo em frente, Donkovin. Então, cara, velho, né, o Linus Torvald, eu não sei o que ele tinha fumado ou cheirado, né, o que tipo de coisa exatamente ele trabalhava, mas ele, dentro de uma realidade existente naquela época, lá em 91, até um pouco antes disso, ele decidiu desenvolver um sistema, chamar os compadres, né? Então ele estava lá de butuca, tranquilo, encasquetou de criar um sistema operacional. E quando a gente fala do Linux aqui, preciso deixar algo bem claro. O Linux, de fato, ele é o kernel. A gente está falando só do núcleo do sistema que faz aquela interface ali com, de fato, o hardware, né? E a interface acima do sistema operacional. Todo o restante, ou seja, as linhas de comando, a parte gráfica, a calculadora, né, ou seja, tudo que tem em volta em que uma distribuição Linux, obviamente, você precisa compor para formar um sistema operacional. Isto, de forma oficial, não é um Linux. Tanto que o nome correto do Linux é GNU, GNU/Linux. Por quê? Porque antes do Linus Torvalds disponibilizar o código do Linux e fazer esse convite, né, para a galera toda de forma aberta contribuir e fazer o desenvolvimento cooperativo de um sistema operacional, já existia a Free Software Foundation com Richard Stallman. E a Free Software Foundation já tinha esse conceito de desenvolvimento aberto, de ferramentas, de softwares e tal, né? Só que não tinha um kernel, não tinha um núcleo, algo que colasse tudo isso. Então juntou-se, né, a Free Software Foundation lá, fundada pelo Richard Stallman, e o kernel do Linus Torvald, né, que foi dado o nome de Linux, não por ele, inclusive, né, por coincidência. E este pacote hoje, informalmente, nós chamamos de Linux, mas o nome correto é GNU/Linux, né? Só para deixar isso claro. Mas é isso, então o Linus Torvald, ele começou, então vamos lá, o Sérgio colocou aqui, então basicamente nasceu da alta, cresceu na baixa e agora volta para alta. Interessante, né? Interessante. Na verdade, ele tinha um conceito de Unix, né? Que é considerado alta plataforma, sem dúvida nenhuma. E aí ele decidiu desenvolver um sistema só para mim, só que de forma compartilhada, aberto, para que todos possam fazer, né? E similar ao Minix que existia na época, né? Para AT386, só que ele foi feito para rodar no AT386. Eu tive um AT386 em casa, né? Na época, e para rodar lá as coisas que nós rodávamos na época, né? Em AT386, MS-DOS, entre outras coisas. Então, Windows 3.11. Então, ele utilizou de um ideal de um sistema de plataforma aberta. Eu gostei desse paradigma, Sérgio. E desenvolveu um sistema em uma plataforma, hoje que se fala baixa, mas é open, vamos chamar de open, tá? Um x86 open. E dali ele foi crescendo para chegar na alta plataforma e chegar em números aí
em servidores, serviços nunca antes imaginados, né? Tenho certeza que o Linus Torvald não imaginava que a coisa ia ganhar a dimensão que ganhou. Inclusive, digo que o Linux ele é um perfeito exemplo do desenvolvimento colaborativo, né? O quanto isso de fato funciona, o quanto isso pode ser acelerado. E eu digo que a grande maioria das grandes tecnologias inovadoras hoje, elas vêm de consórcios, né? De consórcios, sejam às vezes um pouco mais fechados, um pouco mais abertos, mas ninguém desenvolve nada sozinho mais hoje, praticamente, do ponto de vista de tecnologia e do ponto de vista de inovação, né? Então, as coisas precisam se falar, o mundo é um mundo conectado, e a velocidade, né? Quando você olha quantos anos o Linux levou para a quantidade de empresas e commitments e nível corporativo, né, a cada função nova que a gente coloca, o quanto tempo ele levou, quantos anos ele levou para chegar onde ele está. E aí você pega novas tecnologias que surgiram depois, como o OpenStack, e você pega tecnologias como o Kubernetes, as ferramentas de desenvolvimento colaborativo que foram ferramentas e cultura, né, que foram sendo ajustadas em razão dessa cultura nova, desse processo novo. O desenvolvimento colaborativo está cada vez mais rápido, então novas tecnologias hoje, elas são cada vez mais prontas para uso corporativo do que estava naquela época. Então se demorava anos, às vezes, para soltar uma função, e essa função ser ajustada, testada, levar para várias plataformas, colocar até para rodar num grande mainframe, demorava anos, né? Hoje não, hoje leva meses, né? E isso está diminuindo cada vez mais, é bem interessante. Uma pergunta aqui do Walter, então o tal do Minix citado era citado pelo... O que era o tal do Minix? Na minha leitura, talvez cometendo algum erro aqui, ele era um mini Unix, né, desenvolvido ali, eu não lembro exatamente o nome das empresas, se alguém lembrar pode consultar no Google, jogar aqui no chat para compartilhar. Então, o Minix ele era um mini Unix, que era o que existia de sistema operacional na época, né, ali entre as universidades, né, as empresas de telco, né, que começaram a desenvolver bastante, então, mas era fechado, tinha Unix da empresa X, Unix da empresa Y, né, e assim por diante. Tanto que depois isso continuou dessa forma, né, com Unix da HP com HPX, Unix da IBM com EX, Unix da Sun Solaris Oracle com Solaris. E aqui o Fábio diz que o Minix criado pelo Andrew Tannenbaum, grande Tannenbaum, né, era propositalmente capado para ser usado como ferramenta educacional. Muito bom, obrigado aí pela colaboração, Fábio. Mas não era aberto, né? E o Linux, o kernel, né, de fato, o Linux, ele fez essa proposta de fazer esse desenvolvimento aberto. Vamos lá, vamos seguir. Crê em Deus Pai, né? Que trem mais grande é esse aqui? O que acontece é o seguinte, Oncotô, alguém teve uma ideia simples, brilhante e genial ao mesmo tempo, até porque as ideias mais geniais, elas são simples, foi, olha, já que o código do Linux é aberto, já que eu estou dentro do laboratório da IBM, já que eu tenho super, ultra, mega servidor aqui, que na época a gente ainda chamava de mainframe, essas coisas, S390, essas coisas, cara, que tal se a gente compilasse este código do Linux, né, colocasse os drivers aqui de DASD, os drivers de criptografia, os drivers, né, para acessar essa quantidade de multi-core, né, na época não tinha SMT2, acessar os 4 níveis de cache de memória, acessar a grande memória RAM, ou seja, cara, vamos pegar esse sistema aqui, que nasceu e foi desenvolvido para rodar em pequenos computadores, tá, de fato, né, era o que ele tinha na época ali, um computador debaixo da mesa, ali você não tem 150 mil discos para fazer um RAID, você não tem memória para testar acesso a grandes bancos de memórias, grandes quantidades de processadores, né? Você não tem nada disso, quem tem isso são as grandes empresas, né? Então, uma grande empresa como a IBM falou, cara, que tal se a gente pegasse esse cara aqui e compilasse para rodar aqui pelo nosso pequeno mainframe, uma vez que o código, né, do mainframe, do ponto de vista de set de instrução, é aberto. Aí eles começaram esse desenvolvimento dentro do laboratório, tem algumas histórias que eu não posso contar aqui porque é gravado, qualquer dia desse a gente pode se encontrar num café, eu posso contar um pouco mais, né, do internal, do que aconteceu dentro do laboratório com relação a esse desenvolvimento, mas você pode imaginar dentro de uma empresa, né, naquela época, né,
uma empresa monolítica, e aquele IBM, falando de mainframe, falando de um business, né, de mainframe que sem dúvida nenhuma é muito significativo, não só para a IBM, mas para todo o ecossistema em volta. E aí aparece lá alguns desenvolvedores, liderado, né, por um tal, e que começou a fazer esse desenvolvimento, abrir os drivers do DAS, da OSA, né, das criptos, e começar a fazer esse desenvolvimento interno. Do que eu posso contar aqui é que houve uma certa pressão, houve um certo nível de discussão, até um certo nível de estresse, como aconteceu, eu não posso gravar aqui, falar de forma gravada, mas fato é que o código do Linux compilado e fonte para correr numa máquina com um set de instrução para S390 foi feito commit na internet. Então, subiu um kernel bem antigo, na época, 2.2, um beta cheio de bug. Vocês não podem imaginar, o LVM, a gente carregava o LVM, quando a gente dava boot, o LVM não carregava mais, era um negócio, né, bem inicial, né? Realmente um negócio inicial, não era para uso corporativo ainda e tal. Mas isso foi o começo de que o Linux, que nunca imaginou aqueles processos, aqueles códigos, né, em olhar para baixo e ver um bicho tão grande, né, como a gente está falando de mainframe, de BMZ, eu estou falando de né, aqui representado por um navio monstruoso que leva uma quantidade de transação para um lado e para o outro de forma composta, monolítica, disponível, pesada, com capacidade realmente, imagina, né, hoje um mainframe moderno faz aí 1.153 gigabytes por segundo de taxa de transferência nominal. Então, um cara que desenvolveu o Linux, ele nunca imaginou na vida que ele estaria rodando num servidor tão grande quanto esse. Então, o Linux, quando olha para baixo e vê uma máquina, né, um sistema desse tamanho, é que nem Deus Pai, né, que trem mais grande é esse aqui, que negócio é esse, né, e fala, poxa, né, interessante. Aí a questão é, para onde eu vou? Né? Cara, já que eu tenho um sistema tão modular, tão atual, né, pela quantidade de commits que ele faz, que é a base da cloud mundial, tem conceitos de inovação e cooperação, onde a grande maioria dos processos de desenvolvimento hoje utilizam Linux como sua primeira plataforma. Então, Linux virou sinônimo de inovação em tecnologia e abertura e código aberto, né? Ok, você pega tudo isso e coloca em cima de um equipamento tão grande, para onde eu vou? Cara, eu vou para esse marzão. Eu vou para esse marzão, eu vou tentar... Tem a possibilidade de correr todo e qualquer workload que qualquer cloud executa e com excelentes benefícios e diferenciais que nenhuma outra plataforma tem, como a fenomenal capacidade de I/O, fenomenal escalabilidade, disponibilidade. Se você pegar aí com relação a... Hoje você faz manutenção de CPU e memória com a máquina no ar. Acontece, não é comum, né, mas acontece de você ter falha de processador, a tecnologia acontece, né, e automaticamente, né, o sistema se vira do avesso, ele utiliza de CPUs spares para poder atender para o workload continuar correndo. A gente sabe que os workloads modernos e microserviços já pensam em disponibilidade a nível de aplicação e fazem esse scale out, né, e distribui, mas a verdade é que se abriu uma porta, né, uma porteira, um mar de oportunidades para que você tenha benefícios em aplicações que eles nunca imaginaram ter. Então, se você pega aplicações, por exemplo, como o MongoDB, que nasceram para ser scale out, né? Então você vai fazendo sharding de vários bancos de dados, então você tem lá 20 máquinas para poder, com 2 terabytes cada um, para ter um banco de dados de 20 teras, mas você é obrigado a ficar fazendo replicação de dados entre eles, né? Para manter a consistência do dado de uma maneira muito inteligente e moderna que o MongoDB, por exemplo, faz. Eu posso carregar isso com uma base de 20 teras, ao invés de ter 3 equipamentos, né? Ou, perdão, 10 equipamentos. Ou não, você pode ter 3 partições ou 3 máquinas menores com 7 teras cada um, né? E você vai ser muito mais otimizado pelo fato de você ter um bus de memória muito mais rápido, um clock significativamente mais rápido, instruções muito mais complexas. Então você tem uma otimização de processamento, que no fim do dia você vai fazer muito mais trabalho com menos recurso, em razão de você ter um quarto nível de cache L4, uma máquina completa, ela chega a ter 10 GB de cache, se você somar tudo isso, sendo desses 10, 5 GB são cache L4. E esse cache L4, metade do cache disponível para todo o set de processamento, ele está disponível para todos os cores, todos os 190 cores, além dos cores adicionais de I/O, né, entre outros, compartilham o mesmo nível de memória cache.
Então, tudo isso junto faz com que eu tenha um nível de otimização muito interessante. E o que o Linux traz aí de bem legal nessa história toda? Ele compatibiliza essa plataforma complexa. Quem é de mainframe sabe da complexidade que tem um IOCP, né, uma placa OSA, né, disco FKD. Ou seja, existe um linguajar, uma cultura, um conhecimento técnico, né, mas o Linux ele deixa tudo isso transparente de uma forma que, com o Linux One, qualquer administrador Linux pega uma máquina dessa, abre, conecta um cabo de rede e dá boot no Linux, até porque quem dá IPL é sistema de mainframes, EOS, ZVM, ZVSE, ZTPF, essas coisas, né, de mainframe. Linux dá boot, então você, com DPM, por exemplo, a gente vai chegar lá, você tem uma tela muito mais simples, você tem alteração dinâmica de I/O, né, toda aquela parafernália que quem é de mainframe sabe, de alteração dinâmica de I/O, de token, de HCD, tudo isso é mascarado dentro de um Linux One, de uma forma que você tem uma tela gráfica baseada em open source, em Ganglia, com drag and drop. Quero uma partição nova, ok, partição nova, né, e aí tem lá um scroll, eu quero 4 CPUs, e você clica e arrasta, né, eu quero 2, 3, 4, 10, 1 terabyte de memória, ok, né, quero essa placa de rede, quero esse disco, dá ok, dá boot, o Linux vai bootar dentro de uma plataforma super diferenciada, né, e a gente não está aqui para falar detalhes dessa diferenciação com relação a aceleradores para Java, aceleradores para criptografia, HSM com certificação Tamper-Proof 142 tipo 4, tudo isso mascarado. E só como exemplo, porque isso acaba sendo assunto para a semana que vem, né, esse mesmo Linux One, a própria IBM está utilizando dentro de casa, colocando dentro das suas clouds. Então nós também colocamos o Linux One dentro da nossa cloud para poder aumentar o nível de segurança e agregar valor em uma camada de consumo também na IBM Cloud, de forma que o seu VMware lá na IBM Cloud, o seu Object Store, o seu OpenShift lá na cloud pública, ele pode ter dado sim encriptado, sua chave segura por um mainframe dentro da IBM Cloud para trazer não só segurança e criptografia, mas privacidade do dado, porque isso a gente vai detalhar semana que vem, né, mas o seu dado encriptado ele é tão seguro quanto a tecnologia que você tem de armazenamento da sua chave, que encripta o dado. Então a gente coloca isso dentro da IBM Cloud de forma que o cliente tem a segurança de um mainframe com a facilidade de consumo na cloud, 100% aqui padrão aberto. Padrões abertos, consumos via API, de forma que qualquer um pode consumir. Tudo isso para responder essa pergunta. Para onde eu vou? Né? Para que eu vou? Eu tenho uma capacidade fantástica, uma capacidade de correr muitos dos grandes sistemas aí de cloud e uma interoperabilidade muito interessante pelo fato de estar correndo código aberto. Do ponto de vista de skill, de API, de consumo, de tecnologia, a gente não estamos falando de rocket science, a gente está falando de Linux. Quem sou eu? O mesmo Linux, lá atrás, moderno, o mesmo Linux que a gente processa em qualquer lugar, dentro do seu celular, dentro do seu set TV top box, dentro da sua televisão talvez, dentro do seu laptop. Eu também corro dentro aqui do mainframe, e aí com o Linux One a gente tem diferenciais. Um deles eu acho que deve estar aqui no meu próximo slide. Vamos lá. Então o Linux One é feito para correr múltiplas cargas de trabalho. Da onde eu vim, da minha hereditariedade, né, de uma máquina high-end, super high-end, que continua sendo super desenvolvida, é a plataforma que a IBM mais coloca dinheiro para Research and Development, para atender os grandes, maiores clientes da IBM. Então isso não mudou e não acredito que mude nem a médio prazo. Tá? Só que eu pego essa máquina e carrego um firmware específico, tá? Que é o firmware para Linux One. E esse firmware é chamado de Dynamic Partition Manager. Então, quando você liga o Linux One, você carrega o Dynamic Partition Manager, ele tira toda aquela complexidade que um profissional de mainframe conhece, né, seja aquela HMC, TreeStyle, não, ele muda significativamente e permite com que você coloque até 85 partições lógicas, né, numa máquina de grande porte, e ali é chamado de LPares, né, sem dúvida nenhuma também, como temos dentro da plataforma, partições completamente independentes, também conhecidos como bare metal, e eu posso correr, um grande diferencial aqui para quem conhece Power x86, posso correr 85 hypervisors nesse equipamento. Eu diria 86, porque ao ligar o equipamento desse, automaticamente ele carrega o hypervisor, não tem como não carregar, 100% dessas máquinas do mundo carregam o hypervisor, né? Quando você liga, não existe um basic mode como tinha no passado, então
você carrega 85 partições lógicas e eu faço o que eu quiser com cada uma das partições. Por exemplo, instalar um Linux. Então você pode ter aqui 85 Linux, como se fossem 85 Linux Ones, absolutamente independente, com certificação de independência, né, isolamento entre as partições, é o tal do EAL5+, que é o maior nível comercial, né, que a gente tem aí de isolamento, é considerado um air gap, tá, que você pode ter entre as partições. Tá. Agora, eu também posso correr em cada uma das partições um hypervisor por software. E aqui o hypervisor proprietário da IBM chamado ZVM. Então o ZVM ele ainda traz uma carinha um pouco mais tradicional da IBM, mas ele faz uma virtualização por software, então ele traz uma flexibilidade monstruosa, enorme, né, com relação a compartilhamento de recurso, time sharing, tudo que o virtualizador por software me permite. Então aqui eu posso virtualizar a memória em disco, né, fazendo paginação de alta performance, uma vez que esse equipamento faz um I/O muito interessante, né? Se você colocar discos NVMe aqui de baixíssima latência para fazer paginação, eu posso multiplicar a memória dessa partição por 3, 4, 5, dependendo de nível de serviço que você quer prover. Posso criar aqui 400, 600, 1 milhão não, mas talvez, se eu não me engano, a variável é 64K máquinas virtuais, né? O que, sem dúvida nenhuma, seus recursos vão se exaurir antes, né, de você estourar a variável de quantidade de máquina virtual que o ZVM permite que você crie. Então, é o hypervisor carro-chefe da IBM, que traz as certificações de segurança, com RAFQF, com isolamento, com redes virtuais, né, inclusive existe um produto moderno para ZVM, né, uma interface baseada em OpenStack chamado IKIC, a IBM adora uma sigla, né, IBM Cloud Infrastructure Center, que ele permite chamadas de RESTful APIs, né, de Terraform, de OpenStack, ou até uma tela, né, uma interface, né, com um catálogo de serviços, para que o cliente crie seus templates, e aí a partir de templates você possa fazer a criação e gerenciamento de recursos de uma forma muito mais moderna, né, criando uma interface de consumo para o ZVM, para que você não precise ter um administrador de ZVM entrando lá, criando guest, né? Então esse mundo ele faz parte um pouco do passado, a gente tem soluções modernas para poder automatizar isso, inclusive com suporte a OpenShift, né? O OpenShift consumindo o ZVM, o OpenShift mandando as instruções para o ZVM criar as máquinas virtuais para que ele faça a instalação toda de um cluster Kubernetes da IBM, que vai ser base dos Cloud Paks, né? Cloud Pak for Application, Cloud Pak for Integration, as soluções que a IBM tem de software aqui para cima, mas de uma forma totalmente automatizada e friendly, criando uma interface de consumo, tá? Facilitando a vida aí com o ZVM. Agora, a gente está falando de software aberto. Então, o KVM hoje ele é um módulo do Linux. Então, você compilar o Linux e trazer o kernel para uma plataforma, né, você também traz o KVM, não tem como não trazer. Então, você tem o KVM, o QEMU, né, os módulos do KVM, todos disponíveis ali nas distribuições Linux, seja Red Hat, SUSE, Ubuntu da Canonical, Alpine Linux, Debian, ou qualquer que seja o Linux que você queira trazer para a plataforma. Então, você pode trazer para cá, posso virtualizar com KVM. Então, eu posso ter um Linux One, né, um Linux nativo correndo o KVM e o seu ferramental de Linux. Nesse caso, você precisa de 0 skill de Linux One, algo específico, para poder fazer usufruto de uma plataforma com tanta tecnologia. Você vai criar suas máquinas virtuais, você pode usar aqui discos Open, usando o protocolo FCP, Fiber Channel Protocol, né, ou a SCSI, se você quiser, né, fazendo aí via rede, né. Então, como um grande servidor, né, de qualquer outra marca, porém com grandes diferenciais. Eu tenho diferenciais que estão chegando na plataforma, por exemplo, onde a gente começa a fazer proteção de memória em tempo de processamento. Então isso já é um diferencial, seja utilizando o HyperProtect Virtual Servers, ou seja, Security Service Container, seja usando uma implementação sua, on-premises, que você coloca o seu KVM explorando uma feature chamada SEL, que é Security Execution for Linux, onde você pode colocar chaves de acesso aos address spaces das máquinas virtuais. Então, o administrador do KVM não tem a chave de acesso à memória do guest. Então, isso garante, de forma segura, que a memória do guest não é acessível por quem administra o host, o KVM.
Tá? No caso de você preferir comprar uma solução pronta da IBM, a IBM já entrega um hypervisor seguro, lacrado, de forma que os clientes apenas façam deploy dos seus serviços aqui em cima, né? A HyperProtect Virtual Servers, de uma forma que a IBM garante que a memória do que está correndo aqui é uma memória protegida, e ela garante que 100% do I/O de rede que essa partição faz está encriptado pelo host, e 100% do I/O de rede, e 100% do I/O de disco que esse cara faz está encriptado pelo hypervisor, né, proprietário da IBM, e acelerado pelas placas de criptografia. Então, isso é um nível diferente de tecnologia, e a mesma aplicação containerizada que você faz deploy aqui no Linux, você faz deploy embaixo aqui no Linux, embaixo do VM, você faz deploy embaixo do KVM, de forma segura ou não, como eu já citei, explorando Security Execution for Linux ou fazendo um deploy aqui dentro do HyperProtect Virtual Servers, e usando, né, essa interface proprietária da IBM, também baseada em software aberto, tá, em KVM, você tem a certeza disso, mas que a IBM garante que eu estou protegendo você de você mesmo. Antes de responder as perguntas que foram colocadas aqui pelo Casemiro, isso aqui surgiu diante de uma demanda de cloud, né, também. Olha que interessante, quando a gente fala em cloud, uma das principais considerações dos gestores para levar dado para cloud é a privacidade do dado que eu estou levando para lá. Pegando o gancho de LGPD aqui, GDPR que foi colocado, e depois eu vou ler a pergunta com carinho, você é fiel depositário do dado do cliente, você é responsável por aquele dado, e eu, como empresa, decidi usar uma cloud pública para processar o dado do cliente. Se eu tenho um vazamento de dado, uma exposição, né, um security breach, você pode ser responsabilizado por isso de várias formas, segundo as novas regulações. Então, se preocupa. Obviamente, a grande maioria dos dados em cloud estão encriptados por disco, né, lá na controladora. Mas o cliente pergunta assim, fala, legal, mas quem que controla a chave de encriptação lá da controladora? O administrador da cloud, tem processo, tem segurança, tem certificação. Ok, mas ela não está na minha mão? O cliente não. Fala, como é que eu faço isso? Hoje a IBM Cloud oferece este serviço para você. Você coloca um dado dentro da IBM Cloud e você, cliente, tem a proteção da memória daquilo que está correndo, e a encriptação do seu dado lá na IBM Cloud é feita por uma chave que você, cliente, colocou lá dentro. Então, não vou entrar em detalhes, semana que vem a gente fala só sobre isso, mas isso garante a privacidade do seu dado, e a IBM exportou essa tecnologia desenvolvida para a cloud para os clientes rodarem dentro de casa, para proteger o cliente dos seus próprios administradores. Como é que eu garanto que eu tenho um terceiro, um quarteirizado, e ele tem acesso ao hypervisor, que ele não vai tirar um dump da memória do seu container? E ali tem as credenciais de acesso, por exemplo, dele, ele vende essa informação. Você tem o Security Breach, você é responsável por isso. Então, existem certificações, e o Security Service Container, ele ajuda bastante. Livre duas perguntas aqui do meu colega Casemiro. Saudade de você, Casemiro. Estas partições compartilham todas as partes físicas, mas consigo de alguma forma particionar os recursos físicos de forma que não se falem? Primeiro, obrigado pela pergunta. A resposta é sim. Posso correr aqui Mastercard e Visa, Coca-Cola e Pepsi, né? Eu tenho certificação de isolamento, e aí de fato eu isolo o canal, a memória já é isolada mesmo, não tem jeito, né? Então eu consigo, a IBM tem certificação de segurança, né, do Common Criteria, né, lá o EAL5+, que ele garante o isolamento dessas partições lógicas, tá bom? Isso entre partições. Quando a gente começa a falar em Security Service Container, também tem garantia de proteção de memória dessas essas imagens, vamos colocar dessa forma, que são feitos deploy. A IBM garante, cada imagem dessa tem um kernel único, tá? Então, problemas como Meltdown, Spectrum, né, que apareceram por aí, onde um guest fazendo leitura de processamento especulativo do processador, ele consegue ler a memória e o conteúdo de coisas que estão correndo no host, consequentemente em outros caches, né? Esse tipo de coisa não vai acontecer aqui entre partições, e não vai acontecer aqui dentro, né, desse compartilhamento, porque a IBM garante a proteção da memória. Segunda pergunta, esse conceito de segurança, então, irá apoiar as empresas na adequação do GDPR LGPD? Exatamente isso. Então, nessa jornada, é uma jornada contínua, sem fim, dos clientes em adequação de LGPD, sem dúvida nenhuma. Tem vários fatores aqui que o Linux One colabora. Ele resolve 100% dos problemas? Não. Muitos problemas você vai resolver com processo, com tecnologia, com soluções de software, com mascaramento de dados, entre aspas. Agora,
Muitos outros você vai solucionar com criptografia do disco no host, com armazenamento de chave, né? Por exemplo, lá na Europa com GDPR, alguns clientes viraram para a IBM e falaram: eu não terei tempo de fazer adequação de todos os meus sistemas e aplicações para GDPR. Eu não tenho tempo de reescrever e trazer a segurança para nível de aplicação. Eu tenho 5.000 aplicações, como é que eu faço? A gente pode colocar essas 5.000 para rodar dentro de um enclosure seguro. A gente pode encriptar 100% dos seus módulos de aplicação e 100% dos seus dados. E a questão é: mas eu vou encriptar 100% e a performance, e o overhead, né? Primeira performance, com relação a tempo de resposta e experiência de uso do cliente. Se o cliente está acostumado com aquele tempo de resposta, você habilitou a encriptação de 100% dos dados, isso vai aumentar, sei lá, por 5, por 10, e o cliente obviamente vai reclamar, né, por isso. Ele não vai entender de que, não, mas eu estou te dando mais segurança, seu cliente. O cara não está ligando, ele vai pensar nisso quando ele tiver o dado roubado, porventura vazado, né? Então, como a gente faz isso por hardware, né, quando a gente fala em Z14, por exemplo, a partir da Z14, nós melhoramos significativamente a aceleração de processamento dos protocolos de criptografia, seja usando o CPSF, né, o COP, o coprocessador criptográfico do Core, seja usando a placa criptográfica. Então, dependendo do algoritmo, dependendo do caso de uso, mas nós aceleramos significativamente a ponto de propor aos clientes encripte 100% do seu dado. E nós não estamos brincando, isso é um fato, né? E o overhead, na época nós falávamos em um dígito, isso está caindo, está dando 3 ponto alguma coisa, está baixo, mas marketing fala um dígito, porque como muitos modelos são cobrados por uso, né? Então, se nós encripta tudo, traz segurança, mas aumenta em 3, 4 vezes o capacidade de processamento, o cliente vai ter que comprar muito mais recurso, pagar muito mais software, manutenção, todo o ecossistema em volta, tudo isso não faz sentido. Então, quando a gente faz a aceleração para o hardware, a gente está fazendo offload dessa aceleração e então isso não aumenta o resto da sua conta. E por que tudo isso? Tudo isso está disponível para Linux. Simples assim. Eu tenho funções específicas nessa caixa que sistemas tradicionais de mainframe não usam, não acessam, não faz sentido. Quando a gente começa a falar em discos NVMe para baixíssima latência, quando a gente começa a falar em protocolo FCP para acesso a discos open, a gente fala iSCSI, né, para acessar discos de rede para fora, a gente está falando de o próprio DPM, o Dynamic Partition Manager, um firmware que corre dentro do equipamento específico para Linux, são funções de Linux que correm aqui, em que equipamentos tradicionais não têm. Falando sobre suporte a redes Layer 2, que é absolutamente necessário para esses processos modernos. E pasme, né? Vou fazer um parênteses aqui fora do assunto. Este mesmo kernel Linux que a gente está trabalhando de proteção aqui, a gente inclusive também faz deployment dentro de ZOS para você poder levar os seus containers Linux para dentro dos OS de uma forma transparente e integrar os OS também neste mundo novo de cloud, mas isso não faz parte dessa discussão dessa manhã nossa. Vamos lá, senhores. E aí, ou seja, quando eu trago o Linux e o GCC, né, e todos os compiladores, todo esse ecossistema, eu trago um ecossistema de código aberto monstruoso para a plataforma. Então, tudo aquilo que o mercado utiliza, como eu já comentei lá atrás, Red Hat, Ubuntu, SUSE, próprio KVM, Debian, OpenSUSE, Fedora, ClefOS, Alpine Linux, e aí, né, eu diria que raramente você vai ver uma solução nova desenvolvida para cloud, as famosas Cloud Native Applications, que não utilizam lá um NGINX, que não tem um Kubernetes, né, para fazer a gerência dos containers, talvez tenha um pouco de Go, a linguagem da Google, um pouco de Node, né, Node.js tem sido muito usado aí, ainda mais Python, então, Python, PHP, Python é vida, né? Que não utilize talvez um Chef, um Puppet, um Ansible para fazer automação de processos, né? E falando em automação, um dos segredos de todas essas clouds públicas é a automação de processos. Quando você fala que você tem lá um profissional que toma conta de 10 mil serviços, cara, isso só é possível em razão da automação dos processos, né? Não tem outra maneira. Tanto que quando alguém dá uma dedada, coloca um script errado lá, um terço da internet cai fora do ar, né? Mas salvo essa questão, é tudo muito automatizado, tudo muito igual, isso te dá segurança no processo, você garante que o mesmo processo é executado da mesma forma as 10 mil vezes. Eu quero alterar uma variável de segurança porque saiu uma CVE lá, um security breach de manhã, precisa alterar logo, porque a Red Hat soltou um workaround, né, uma correção. Então você altera uma regra, uma única vez, e aplica essa regra para os seus 10 mil serviços. Então, ou seja, né, Mongo, né, que é largamente utilizado aí para o banco de dados de documento hoje, né, para essas aplicações em cloud. Então, quando eu disponibilizo o Linux e todo o ecossistema, tudo o resto vem
vem de graça, vem junto, né, esse ecossistema, e o que agrega muito valor. Então, praticamente, qualquer um desses sistemas hoje que é altamente utilizado, você já tem imagens Docker prontas no Docker Hub, você entra no seu sistema, faz um Docker Pool, traz essa imagem, constrói, compõe seu sistema e coloca no ar em poucos minutos. Tá? Um estagiário faz isso hoje. Ah, mas ele está lá no Linux One, mas é S390X. Cara, ele não sabe que não faz sentido. Né? Você consegue colocar diferentes plataformas, e hoje um pipeline de continuous delivery, continuous integration, continuous delivery permite isso. Você põe no mesmo pipeline diferentes plataformas, e o cliente, do ponto de vista de negócio, escolhe qual é a plataforma que ele quer fazer deploy. Eu quero fazer deploy em cloud pública, eu quero fazer deploy na minha cloud privada, quero fazer deploy no meu x86 aqui com VMware, quero fazer deploy no meu KVM, quero fazer deploy aqui no meu Linux One, quero fazer deploy no meu PowerPC. Então isso devolve para o cliente o poder de escolher qual é a plataforma que você quer executar. E o cliente vai escolher aquela que ele acha que ele tem mais valor. Né? Isso aqui corre lá algo que veio, que tem uma credencial de acesso a todos os dados e imagens dos meus clientes, então eu prefiro, né, correr esse processo de login aqui dentro de casa, dentro do meu firewall, então eu vou fazer deploy aqui numa memória protegida. Essa informação aqui, ela nasceu em cloud, não faz sentido eu trazer para dentro de casa, então eu vou guardar num Object Store lá na cloud. E aí tem Cloud A, Cloud B, Cloud C, mas eu quero fazer a gerência única disso tudo. Então você precisa de padrões abertos para poder fazer essa gestão toda. Vou dar exemplo de caso de uso aqui, né, que eu pessoalmente trabalhei com Linux One, né, alguns dos meus colegas aqui conhecem. Então, por exemplo, lá, esse caso foi um caso no México que eu trabalhei, a gente pegou 80 cores, para vocês terem ideia do micro para o macro. Pegamos 80 cores de banco de dados, o cliente aqui ele pagava, a gente está falando de Oracle, ele pagava 40 licenças para o banco de dados Oracle, a gente fez a consolidação em 12 cores. Então, só para mostrar que eu estou pegando um software que não é aberto, mas ele não é padrão aberto, não é código aberto, né? Ele é padrão aberto, Unix, Linux, no caso, a Oracle, né, ela disponibiliza o seu software também para a plataforma Linux One, e nós fizemos deploy aqui em Linux One nesse cliente, tendo um saving aqui de licenciamento de 40 licenças para 12. Então esse cliente ficou realmente bem feliz. Outra coisa legal é que cada uma dessas bases de dados que estavam distribuídas aqui, ela tem acesso a toda a capacidade de processamento a todo momento. Então, permite uma esquedulagem de processo para que os batches corram num tempo, uma janela batch muito menor, e isso deixou o cliente realmente muito feliz. Tá? E, de novo, não podem fazer as interações aqui no chat, apesar do tempo, né, o tempo começa a correr muito rápido, acho que eu falo muito. Esse aqui, para provar que isso é uma verdade do ponto de vista, não adianta ser legal tecnicamente, não adianta ser fácil de utilizar, precisa ser viável economicamente. Então, né, a gente faz vários estudos para várias indústrias, eu tenho um time dentro da IBM que faz esses estudos, né, que é o tal do IT Economics, e aqui eu pedi para deixar o meu vídeo aberto, mas aqui está escrito IBM IT Economics Consulting e Research, e independente da solução da indústria, do tamanho, você pode ter um ganho significativo aqui de quase 80%, ou um ganho menor de 14%, mas em média você tende a ter um ganho muito legal quando você pega consolidação de workloads em razão da capacidade enorme de processamento que você tem, seja WebSphere, DB2, Oracle, MQ, Enterprise Service Bus, anyway, qualquer que seja a solução, né, indo até para soluções mais modernas. Esse aqui é um caso também que nós trabalhamos lá na China, nós pegamos um banco na China, trouxemos esse banco inteiro x86 para Linux One. A gente está falando de 4 máquinas, né, HA para 2 sites, trouxemos aí desde Oracle Hack, né, com versão 19, são 24 partições, 72 aplicativos migrados, 30 SVs envolvidos. Então a gente está falando de Internet Banking, Mobile Banking, caixa, ATM, tudo que um banco precisa para funcionar, né, com Broker, com WebSphere, com WebLogic, com Tomcat, com Ansible, com KVM, OpenStack, um misto aí de Open Standard com Open Source. Tá? Em 5 meses nós trouxemos, isso está em produção no cliente, com 4 máquinas. Então trouxemos um banco, né, na China, né, imagina, né, isso aqui deve ser o banco, né, dos primos, né, e ali já tem, né, X milhões de pessoas, então tudo tem um volume, tudo cresce muito rápido, então isso foi um caso bem interessante. Um outro caso aqui no Brasil, para a gente não fugir, o caso do Cicobi. Cicobi, né, tem o seu core business sustentado
principalmente por Linux One, entre outras plataformas satélites em volta para compor, mas muitos sistemas apenas no Linux One, como por exemplo o seu banco de dados, né, principal, e com virtualização, com JBoss, com WebFear, ou seja, você tem ali desde de WebFear com Java, padrão aberto, com um pouco de software proprietário, você tem JBoss, software aberto, né, se ele tem o Linux One usa VM sendo gerenciado pelo vRealize, ele consegue, nós fizemos esse plugin do Linux One, do VMware, lá do vRealize, você seguir no fluxo de processo e que faça a criação do cache, separação da rede, separação de disco, né, a instalação do cache, IP, DNS e tal, e seguir, aplicar o template lá para um DB2, aplicar o template para um WebSphere, tudo isso de forma automatizada, né, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores referências no mundo, uma referência maior da América Latina que nós temos com relação a tamanho de utilização e exploração, né, e muito do excelente, monstruoso crescimento que o Cicobi teve aí nos últimos 10 anos, se posicionando aí realmente como uma grande potência nacional do ponto de vista de cooperativa de crédito, né, banco, foi em razão da infraestrutura, né, super elástica, super disponível, super sustentável, que sustentou, né, esse serviço, né, para que ele pudesse desenvolver essas aplicações, fazer o seu go-to-market, né, e poder se posicionar no mercado da forma que se posicionou. E vem a Red Hat, né, nos meus últimos 15 minutos aqui, ou talvez 10, para a gente minimamente, né, responder algumas perguntas aqui que os senhores possam colocar. A aquisição da Red Hat pela IBM, ela traz um paradigma muito interessante, porque 75% das empresas, né, em 2022 já estarão, isso pelo Gartner, desenvolvendo suas aplicações para container, né? A containerização é o primeiro processo para você seguir na sua trilha, né, de Cloud Native Applications, Cloud Native, Cloud. Então, para você ter essa cloudificação, vamos colocar em bom português aqui, né, o primeiro processo é a dockerização. Então, a dockerização, você tem lá, desde o sistema operacional, Red Hat Linux virou análogo, né, de sinônimo de sistema operacional Linux Enterprise aberto. Tudo 100% que a Red Hat entrega no mercado e continua sendo, e continuará sendo open source. Então, independente de IBM ter comprado ou não, essa é a filosofia da empresa, isso não vai mudar, é uma business unit completamente separada, e ela traz o conjunto desses open sources todos de uma forma corporativa. Então, a complexidade dessas soluções, ela aumentou significativamente, tá? Você pega uma aplicação que era monolítica, que fazia 10 coisas, né, no EAR, no JAR, né, no Java, hoje ela virou 20, 30, 40 microserviços, né, toda separada, eu preciso orquestrar a escalabilidade, eu tenho atualização 4 vezes por dia, eu tenho uma esteira de deploy multiplataforma, eu tenho operators que ficam ali gerenciando o meu estado desejável para que se eu tiver um worker que morra, ele já sobe outro worker automático, troca o IP, agora eu tô cuidando não mais de máquina virtual, mas de container, e como gado, né, eu vou matando, comendo, utilizando, traz IP para lá, a infraestrutura, ela é de fato dinâmica, ela fica trocando o tempo todo, você nunca vai saber exatamente, né, a maneira que ela trabalha, como é que ela vai se comportar, porque você tem operators baseados ali em automação, alguns já em inteligência artificial, né, que foram inscritos e fazem parte de uma infraestrutura moderna, e ela não é estanque, parada. Mas então, na hora que eu chegar a 80% de CPU, agora eu vou monitorar o meu capacity planning, e a gente vai lá, nós vamos subir um core. Cara, a coisa tem que ser dinâmica, né? Instancia a máquina virtual, carrega o kernel, carrega o worker, sobe um worker novo, conecta esse worker nas redes, vamos levar a aplicação daqui para lá, e as redes, a parte de segurança, firewall, regras, tudo tem que vir junto com Software Defined Network. Você pode ter banco de dados, ou seja, são containers ali que são stateful, né? Você tem informação que tem que ser consistida, então na hora que eu mato esse container e trago ele para cá, eu tenho que pegar o storage desse container, trazer para cá e fazer que esse cara fique disponível, controlar o acesso, a segurança e a conformidade, né, de tudo isso para garantir, se tiver um security breach, o que aconteceu, eu preciso ter log. Imagina a quantidade de logs, eu tenho que exportar tudo isso, colocar em um ferramental que armazena tudo isso de uma forma como um big data de log, né, de forma que você mostre tudo isso. Cara, você pode montar tudo isso usando open source? Pode. Tem um monte de tutorial na internet para você fazer? Pode. Você vai fazer isso lá no seu core business? Deixa alguém fazer isso para você. Alguém que cole tudo isso, cole esses pacotinhos todos. Eu estou falando aí literalmente de centenas de milhares de projetos open source que se comunicam, que se atualizam, né, e que dentro da IBM agora, dentro da Red Hat, eles são testados,
garantidos e entregues, né, para o cliente. Toda a integração, interoperabilidade, segurança, garantido que aquele código open source não é um código copiado de alguém que tem dono e aí você pode sofrer um processo. Então a Red Hat entrega garantia jurídica para os clientes. Então ela traz tudo isso. Antes de passar para o próximo slide, na prática a IBM com tantos recursos, Linux, VM, KVM, Linux One, qual é o padrão para decidir onde colocar a carga de um cliente? O cliente X colocamos na máquina 1. Já esse outro cliente Y precisamos de uma nova máquina. A pergunta é boa, Walter. Minha leitura, tá? A flexibilidade ela é um benefício. Ela não pode ser colocada como algo ruim. Então, confesso que às vezes se complica um pouquinho, né? Você precisa ver a documentação, falar com consultores, eu fico aqui à disposição para a gente conversar, bater papo, entre outros colegas meus, mas a nossa intenção é tailor-made, é fazer com que você explore o recurso da melhor forma. Então, em cloud, por exemplo, faz sentido que eu virtualize tudo, né, e compartilhe de forma segura os containers, mas com kernels independentes e garanta a proteção da memória para cada um. Dentro de casa, pode ser que faça sentido você ter partições separadas. Talvez um provedor de serviço aí, de mercado, em strategic outsourcing, faça sentido ele ter partições separadas, né, para entregar para os seus clientes. Então, depende de caso a caso. Desculpa responder dessa forma. Mas a resposta é realmente... Existe documentação, tiveram dois Redbooks que foram publicados ontem falando de migration, tem brasileiros inclusive que trabalharam nesses Redbooks, colegas meus, né? Então buscar essa documentação, entender o propósito de cada um deles para usar da melhor forma possível, e me manda um e-mail, me manda um Slack, um WhatsApp, a gente pode bater um papo também, se você tiver alguma dúvida específica, eu fico à disposição. Voltando aqui, então, no processo, né? Então, você tem soluções ativas em nuvem hoje, e cuidando do tempo aqui, dos meus minutos finais, em que elas atendem desde o arquiteto, o desenvolvedor, o operador, né, o pessoal de compliance, de segurança e o business owner. Mas você tem um runtime, você tem um processo único que garante a metodologia, o serviço, o desenvolvimento, a segurança, né, day one and day two operations, né? Então, desde o provisionamento e a orquestração e o que acontece depois que você provisiona esse cara, eu preciso monitorar, logar, operar, trabalhar com ele, crescer. Então, né, e quem entrega tudo isso de uma forma consistente para essas áreas diferentes de negócio e para o cliente escolher rodar desde a IBM Cloud, né, cloud pública ou cloud privada, na Azure, na AWS, na Google, dentro de casa, no Linux One, no PowerPC, embaixo do seu KVM, dentro de casa x86, mas para que você tenha uma gerência única dessa cloud híbrida, é o ferramental OpenShift, é o OpenShift Container Platform. Então, quando você vê que a IBM pagou 34 bilhões de dólares, né, numa empresa Red Hat, ela estava visualizando isso, este benefício, porque as empresas hoje já são multi-cloud, elas já utilizam cloud externas. Agora, o cara que nasceu na cloud, ou a startup, ok, fine, ele desenvolve e está lá 100% na cloud. Mas a grande maioria das empresas que nós conhecemos ainda tem e vai continuar trabalhando com sistemas dentro do seu firewall, que pode estar em condomínio, que pode estar em um terceiro, dentro de de uma empresa. A IBM mesmo está terceirizando, né, fazendo esse spin-off, a própria Newco, né? Então você pode ter um pedaço da sua infraestrutura dentro do seu firewall na Newco, outro pedaço em private cloud, numa VPC dentro de uma IBM Cloud, outro pedaço em public cloud, realmente, né, usando serviços compartilhados dentro da IBM Cloud, utilizando lá a AWS, e tudo isso de forma integrada para que você tenha o controle do deploy. Existe a falsa impressão de utilização de cloud pública para inovar, mas você escolhe o provedor de cloud pública, começa a utilizar as soluções que aquele provedor de cloud pública te dá de forma única, você nunca mais sai dele, ele virou o seu próximo mainframe. Tá, então você, não, mas agora eu vou sair daqui, quero ir para Google, quero ir para AWS, quero correr dentro de casa. Cara, é tão caro para sair, você está tão preso ali do ponto de vista de skill, de tecnologia, porque as soluções que ele implementa são únicas. Então, como é que eu implemento um barramento único de deploy de aplicação, de forma que eu desenvolva dentro de casa e faça deploy na AWS? Desenvolva na AWS e faça deploy na Azure. Então, é esse tipo de coisa. Você não tem lock-in na sua solução de cloud, e detalhe, o OpenShift Container Platform é 100% open source. Então, você também não tem lock-in com a Red Hat. Tá? É um produto open source. Você compra e paga o suporte se você achar que faz sentido, quero por segurança, garantia jurídica, que quero suporte se porventura, né, tiver alguma integração ali, que algum teste que não está funcionando. Então, você consegue acelerar o seu processo e de fato inovar.
Então, o que eu quero quebrar aqui é aquela falsa visão de que você foi para cloud, está usando um único provedor de cloud, você está inovando muito rápido. Lá na frente você vai esbarrar num bloqueio de lock-in e você vai estar atrasando a sua empresa ao invés de você estar acelerando. Para você acelerar, você precisa de uma jornada de cloud pensando em padrões abertos, multi-cloud híbrida, de forma híbrida, olhando, respeitando os seus sistemas tradicionais. O presidente da Red Hat fazendo parte do board da IBM ajudou de alguma forma? Sem dúvida nenhuma. Eu tenho a minha opinião, mas então o presidente da Red Hat, presidente da Red Hat hoje, ele é presidente da IBM. Né, você tem o Arvin, que é o CEO, e você tem a Jeanne, que ela é presidente do conselho. Então, a Jeanne, ela ocupava essas 3 cadeiras, né, então agora houve essa quebra. Você tem o Arvin, que é uma pessoa de cloud, né, que veio, e você tem o Jim, que é o presidente presidente da IBM. Quem assina como presidente da IBM é o próprio Jim, que era o presidente da Red Hat. Tenho as minhas opiniões, aqui é um pouco gravado, né, um pouco de exposição, mas acho que uma maneira de... A gente conversa muito internamente, né? Se eu integrar a Red Hat nos processos da IBM, eu estou jogando fora o dinheiro que eu paguei pela Red Hat. Eles são ágeis, eles ganham mercado, eles agregam valor em cima de código open, eles não têm IP, né? A propriedade intelectual do código, porque eles entregam e devolvem tudo 100% para a comunidade. Então, qualquer um, né? Há empresas de mercado que fazem isso, pegam o código da Red Hat, criam a sua distribuição Linux e vendem para correr banco de dados, por exemplo. Você sabe de quem eu estou falando. Então, é o código da Red Hat, desenvolvido pela Red Hat. E da comunidade como um todo, né? A Red Hat não é dona do Linux, sem dúvida nenhuma. Ela tem um processo que se posiciona muito bem. Mas, então, respondendo a sua pergunta, na minha leitura, é uma maneira de você garantir e inovar a IBM através dos processos de inovação que a Red Hat traz para a IBM. Essa é a minha visão. Todo ferramental IBM para a indústria, e aí a gente começa a falar IBM Cloud for Applications, IBM Cloud for Integration, IBM Cloud for Security, IBM, etc., IBM Cloud for Data, ele já está pronto para fazer deploy dentro de OpenShift Container Platform. Então você pega o OpenShift Container Platform, faz deploy na Cloud A, na Cloud B, eu posso pegar todo o ferramental da IBM, know-how de indústria, e utilizar em qualquer infraestrutura. Né? Eu estou colocando todo o meu know-how à mercê da Red Hat, que nós compramos de fato para nos inovar e acelerar e trabalhar nesse mercado de cloud híbrida. Muito obrigado pela pergunta. Por último, né, multi-cloud híbrida com Linux One. Então você tem, quais são os benefícios? Por que eu escolheria o Linux One? Né? Baixíssima latência. Né? A gente tem feito os testes aqui com o Container Platform no país, inclusive, né, em que os clientes têm se impressionado com a baixa latência que a gente tem colocado. Microserviços, eles têm que se comunicar o tempo todo, né? Um serviço depende de outros 3, 4, 5 para você dar uma resposta para o cliente. Então, a baixa latência entre eles, isso eleva o nível de serviço dos clientes de uma forma diferenciada. Você sobe até 2,4 milhões de container em uma única caixa. Eu tenho de fato um cloud box, né, um cloud in a box, uma private, né, e isso acelera a sua transformação digital, a sua modernização, e posso construir soluções super modernas que foram desenvolvidas para cloud, para o cliente rodar dentro de casa. Então, o cliente fala, eu estou fazendo downsizing e estou indo para cloud. Excelente, cloud não é um local, não é que ele está indo para cloud pública, AWS, IBM Cloud, Azure, GCP, não. Estou indo para cloud, então estou construindo uma infraestrutura moderna, independente, que ela consegue fornecer capacidade de processamento e nível de serviço ao pedido do desenvolvedor. O desenvolvedor ele pega a aplicação dele, faz deploy no Kubernetes, no OpenShift, e ele fala assim, eu quero que isso aqui seja em HA. E automaticamente ele já faz o deploy em nodes separados, em workers separados, para garantir que você tem HA, porque se você perder um worker, automaticamente ele já está rodando aqui, cria, né, um terceiro para fazer o deploy lá e como configurar as redes. Então, você tem uma solução de cloud private dentro de casa. Eu estou levando a modernização, a flexibilização, a automação, a abertura, a padronização de cloud para você correr dentro de casa, sem a necessidade que você tenha, de fato, que ir para uma cloud híbrida pública, porém com o benefício de você poder fazer spin-off para a cloud pública, sem nenhum tipo de problema, porque tudo aqui é padrão aberto. Então, com segurança, conformidade, elasticidade, tudo aquilo que a gente já comentou. A gente tem benchmarks que a gente processou até 19 bilhões de transações criptografadas em um único dia. Então, realmente a gente está falando de soluções de grande porte, algo que nós já colocamos dentro do IBM Cloud também para oferecer como serviço aos nossos clientes, tá? Mas também como solução para você rodar dentro de casa com cloud, com Private Cloud in a Box. Para ter esse conceito, o meu último chart, antes de algum comentário aqui, de você constrói uma única vez sua aplicação, sai daquele mundo que você constrói uma plataforma por uma única cloud e nunca mais sai de lá,
né? A gente já viu isso acontecer com o mainframe, a gente já viu isso acontecer com a Microsoft, a gente já viu isso acontecer com o Oracle, a gente já viu isso acontecer com o IBM, e a gente está vendo isso acontecer com cloud pública, e você sabe o que eu estou falando, né? Então você desenvolve na cloud pública X lá, utilizando, e você nunca mais vai sair dela, ela vai te cobrar o quanto ela quiser, com a variação do dólar, com o nível de serviço. Você fez um lock-in em cloud, você está construindo um novo mainframe, e o que o mainframe teve de do mundo moderno, né, que os clientes reclamam de que é caro, de que você tem lock-in, etc. Né? Não, aqui a gente está falando de explorar toda a disponibilidade, escalabilidade, né, que você tem, mas de uma forma aberta. Você constrói a sua aplicação e você, utilizando o ferramental de cloud, OpenShift, você escolhe onde você quer fazer o deploy, e a proposta é que você faça deploy no Linux One, seja em cloud pública, seja em cloud privada, para que você tenha usufruto e benefícios que a plataforma pode te entregar. Acho que eu falei bastante, falei de uma forma intensa. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou assim mesmo, né? Gastei boa parte do tempo. E, Bárbara, como é que funciona agora? Eu fui respondendo aqui as perguntas que as pessoas foram colocando. Vocês podem colocar mais algumas perguntas, mas a gente está um pouco em cima do tempo. Como é que funciona? Conta para mim. Então, aqui no Ask a Question tem 2 perguntinhas, Lívio. O Gilberto perguntou se tem algum manual aqui do Linux One. Eu vou compartilhar esse material, depois eles conseguem baixar um PDF, como é que funciona? Mas bem, mandar um e-mail, sim. Consegue? Então eu vou colocar no material uns links com uns Redbooks. Então mas eu convido você a jogar Redbook Linux One. Se você colocar aí de migration, teve um que saiu ontem, né? E aí ele fala, né, para você ter as tabelas lá, qual hypervisor que eu escolho. Então tem alguns específicos para Oracle, tem alguns, se você pesquisar por IBM Hyper Protected Services, você vai achar vários Redbooks também. Eu acho que um bom caminho para você começar a fazer essa leitura é ler os Redbooks que o time do ITSO disponibiliza. Outra pergunta, sei que é concorrência, vou entender se não quiser divulgar, mas a IBM tem conhecimento se existem empresas que implantaram Oracle e Linux One, se existe algum case? Sim, o Sérgio perguntando. Muitas delas não falam, eu tenho referências que eu não posso falar porque está gravado, e os clientes não permitem, mas eu tenho grandes empresas, uma que eu posso falar está na internet, se você pesquisar a ADP ela processa 3.500 bases de dados Oracle. A ADP processa pagamento de várias pessoas, né, no mundo, 1 a cada 6 americanos são processados do ponto de vista de RH, né, processamento de pagamento, birô de pagamentos. Então eles centralizaram, né, a parte de Oracle DB toda em Linux. Em Linux One e FL, né, a última vez que eu vi, eles estavam com mais de 3.500 bases de dados Oracle correndo em Linux One, e a gente tem casos no país, América Latina, esses casos que eu citei, eu conheço alguns casos na América Latina que eu trabalhei, casos no mundo, o Tecnobank é público, eu posso falar, ele escolheu o Linux One ao invés de outras soluções de mercado, como Exadata Customer e tal, em razão da grande consolidação, principalmente de licenciamento que você tem em TCO, de você correr o banco de dados Oracle em Linux One, mas isso também é verdade para a DB2, isso é verdade para a WebSphere, isso é verdade para a WebLogic, você corre mais, faz mais serviço com menos cores, consequentemente você tem uma infraestrutura mais otimizada e você vai pagar menos no fim do dia como solução, tá? E a gente está trabalhando nisso, né? Ofertando, trabalhando com clientes que têm base de dados, também Oracle, mas não só. Eu tenho vários clientes que têm Oracle indo para Postgres. Então esse equipamento serve para você consolidar o seu Oracle, coloca uma cerca nele e começa a fazer o seu deploy em Postgres também, se beneficiando da criptografia, do I/O, da performance, da baixa latência, de tudo que você construiu e investiu para correr o seu banco de dados. Eu tenho clientes que precisam entrar em novas plataformas de cloud, e desculpa, Bárbara, se eu estou tomando um pouquinho mais de tempo, mas esse é um exemplo que eu queria dar. Posso? Então tá, fiz um joinha lá. Claro. Essas novas plataformas de cloud, quando você habilita o seu serviço para uma cloud, vou dar um exemplo, empresa de turismo, por exemplo. Então, hoje, é raríssimo a pessoa que vai tirar férias que não vai entrar num Kayak, num Booking, no Hotels, numa solução qualquer que seja, né? Nesses robôs virtuais aí que você coloca lá, quero ir para Porto de Galinhas, ok, entre, ele vai pesquisar em todos os seus sites. Então, digamos que eu tenho uma empresa de carro, aluguel de carro. Se eu não me disponibilizar o meu site de reservas para as plataformas, esse cara é o ticket para balada. Se eu não entregar, se eu não criar uma interface de API, um barramento, me conectar lá não estou fazendo propaganda aqui, mas o Kayak, do Booking, do Hotels.com, o meu nome não vai aparecer como uma opção
para o Serjão que está pesquisando passear essas férias em Porto de Galinhas. Então, né, ele vai chegar em Recife e precisa de um carro para ir até lá, não quer pegar um transfer, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, eu não serei considerado. Então, para eu ser considerado nesse novo mundo digital, eu sou obrigado a abrir meus sistemas tradicionais. Então, eu vou pegar o meu sistema tradicional, porventura, está em Oracle, conecto uma plataforma dessa que fica o tempo inteiro me acessando para descobrir qual que é a melhor oferta. Cara, o meu workload pode aumentar 10 vezes. E aí você vai aumentar 10 vezes o número de CPU, memória, I/O e custo, né? Porque o custo está diretamente relacionado ao tamanho do seu legado, que é grande. Então, como é que eu resolvo esse tipo de problema? Né? Você precisa ter soluções modernas. Uma delas é você ter banco de dados só de consulta na frente, por exemplo. Então eu pego o seu Oracle, tiro uma imagem a cada 10 minutos, a cada 5, aquilo que fizer sentido, né? Atualizo, coloco na frente num MongoDB, num Postgres, num banco que faça sentido para a sua aplicação e disponibiliza esse cara novo para fazer consulta. E cada commit que o cliente vai fazer, ele faz commit na minha base principal. Então, isso vai diminuir significativamente as suas consultas no seu banco principal, vai cair o seu custo, né? E você vai ter uma plataforma aberta, Mongo, open source, para poder, por exemplo, oferecer serviços aí para o mercado. Pergunta do Casemiro: para empresas que já têm uma cloud privada, qual o impacto de incluir o Linux One ao ambiente como uma oferta? Teria que mudar o seu software de automação, provisionamento e orquestração, ou tem uma API que seria plug and play? Obrigado, muito obrigado pela pergunta, Casemiro. A resposta, em geral, a gente está falando de plug and play. Linux é Linux, ele vai falar a língua da sua solução de gerenciamento, de desenvolvimento que você utiliza. Então, as APIs, a gente está falando de APIs padrão de mercado, RESTful APIs. Quando a gente fala em OpenShift, OpenStack, né, em Linux, em Ansible, em Chef, em Puppet, a gente está falando de open source. Então você pega, constrói uma infraestrutura, pluga na infraestrutura que você já tem e sai utilizando e consumindo. Tem as suas vírgulas, né? Eu tenho lá VMware com Windows, então a gente vai ter que conectar no VMware, por VMware fazer as chamadas, né, no iKick, por exemplo, para que ele fale, né, com o seu hypervisor, seja KVM ou CVM. Então pode ser que a gente tenha que colocar algumas interfaces, mas a gente está falando de Linux. Eu posso, de fato, pegar a máquina, subir o Linux Bare Metal e espetar para que você comece a gerenciar como qualquer outra plataforma Linux. Na sua infraestrutura do ponto de vista de orquestração. Quando eu tenho ferramental OpenShift, então, por exemplo, né, eu pego o IBM Cloud, IBM Cloud Pack for MCM, né, que é para multi-cloud management, e aí de fato é transparente mesmo, né? Você faz orquestração multi-cloud privada, híbrida, pública, incluindo Linux One, exatamente da mesma forma que você faz com qualquer outra cloud. Bem, senhores, da minha parte, agradeço significativamente a atenção de vocês aqui. A interação me ajuda bastante, né? Aqueles que interagiram aqui, eu agradeço, fico à disposição. Espero que tenha agregado o tempo que os senhores dispuseram comigo. Acho que algo mais importante, ainda mais nesse mundo novo nosso, né, é tempo, né? Existe uma oferta muito grande aí de webinars, muito conteúdo bom, muita gente boa falando por aí. Ficou fácil. Antigamente você tinha um especialista, ele tinha que viajar até tal lugar para fazer uma apresentação. Hoje não, hoje o especialista está disponível para falar com 10 pessoas no mesmo dia. Então eu agradeço bastante a possibilidade, a abertura aqui do Rafael Ireno, da Bárbara e do todo o time do Academia Z, e fico à disposição. Semana que vem, se não me engano, é semana que vem, né, Bárbara? A gente vai estar falando de outra solução, né, dados ultra seguros, né, e eu com isso, né, será que o MI6 está me procurando? Como é que eu me protejo do FBI? Então, esse tipo de solução que a gente vai estar falando na semana que vem. Né? Agradeço o tempo de vocês. Isso aí, pessoal, muito obrigada. Fiquem atentos aí às próximas sessões, como o Lívio comentou, e até a próxima. Obrigadão, Lívio. Valeu.